Ivan era muito preguiçoso. Quando terminou a escola, não queria mais estudar ou trabalhar. Mas seus pais o obrigaram a labutar na Steelworks em um 28 de outubro na República Soviética Socialista Autônoma de Basquíria. No primeiro dia como empregado, Ivan planejava causar sua própria demissão, de qualquer jeito. Ao entrar na fábrica, viu uma grande estátua de um funcionário. O monumento tinha cerca de 2 metros de altura. Uma marreta, um pé de cabra, uma chave de fenda e outras ferramentas ficavam no lugar da cabeça da escultura. Havia uma inscrição pendurada no pedestal do trabalhador de ferro fundido. O homem é o mais importante meio de produção. Ivan queria arrancar a insígnia, na esperança de ser imediatamente demitido após um ultraje como esse. Porém, quando ele se aproximou da estátua, Ivan ficou estático, olhando para a escultura, parecendo hipnotizado. Depois de 1 minuto, o cara sentiu que precisava começar a trabalhar imediatamente. Ivan colocou luvas e um capacete e foi para a fundição, onde fabricavam lingotes de aço. O tempo do dia de trabalho voou, mas isso não parecia suficiente para Ivan. Ele ficou lá por mais 4 horas. Quando o rapaz foi para casa, ele não conseguia dormir. Durante a noite, Ivan pensou sobre a estátua e sobre como começar o dia de trabalho quanto antes. Ele trabalhou nesse ritmo por vários meses. A cada semana, aumentava o número de horas extras do seu trabalho. Então, o gosto de Ivan pelo trabalho tornou-se tão forte que ele parou de perder tempo usando equipamentos de proteção individual. Trabalhava sem capacete, luvas ou óculos de segurança. Começou a ignorar as ferramentas, agarrando as pesadas e incandescentes barras com suas próprias mãos, e parecia não sentir dor nenhuma. Após certo tempo, Ivan não queria mais dormir e não sentia necessidade de voltar para casa. Em vez disso, todas as noites ele ficava imóvel na frente da estátua, e ficava nesta posição até por 3 horas. E descobriu-se que Ivan não estava sozinho em sua obsessão. Todos os trabalhadores da fábrica se reuniam em torno da estátua. Ivan, como todo mundo, recusava-se totalmente a usar ferramentas e dispositivos auxiliares. Ele usava as próprias mãos para pegar as peças fundidas ainda quentes dos moldes. Não sentia dor alguma e seu corpo não reagia às condições sobre-humanas de trabalho. As mãos de Ivan sofreram mutação. Elas se pareciam ganchos de guindaste usados para erguer itens pesados. Mas, alguns meses depois, Ivan, em vez de suas mãos, estava usando os corpos de seus colegas para carregar as peças. Isso continuou até a dissolução da União Soviética. Ivan não está vivo mais e no terreno da fábrica a Fundação SCP assentou a Área 35, onde fica o SCP-1011. Esta é a estátua que fez do preguiçoso Ivan uma criatura anormalmente trabalhadora. Como já dito, este objeto é uma estátua de um operário que tem ferramentas em seu pescoço em vez de uma cabeça. A escultura de 2 metros pesa cerca de 4.200 quilos. A estátua foi inaugurada em 1927 e é uma liga de mais ferro do que carbono. Suas habilidades anômalas se manifestam em motivação de equipe visando alta produtividade. 3 horas encarando a escultura são suficientes para sentir uma vontade irresistível de trabalhar. Se o sujeito vê a estátua regularmente, as propriedades anômalas se acumulam e evoluem. Nesse caso, a pessoa passa por várias fases de transformação. Os sujeitos afetados pela estátua são designados como SCP-1011-1. Durante a fase 1, o SCP-1011-1 torna-se moralmente satisfeito com sua vida. Eles trabalham voluntariamente, mesmo após o expediente, e realizam suas funções com mais zelo. Os sujeitos param com tudo o que não tem relação direta com o trabalho, sono ou necessidades biológicas essenciais. Eles podem ficar assim por 2 a 4 meses. Depois disso, os SCP-1011-1 entram na fase 2, caracterizada por um relativo desrespeito às normas de segurança. Os sujeitos muitas vezes se recusam a usar luvas, óculos de segurança ou capacetes, citando que os equipamentos são inconvenientes e desnecessários. Ao mesmo tempo, os SCP-1011-1 tornam-se cada vez menos inclinados a usar ferramentas. Em vez disso, os compulsivos trabalhadores usam seu corpo. O risco de vida e a ameaça à saúde não os preocupa nem um pouquinho. Eles trabalham neste modo por mais alguns meses. No estágio 3, os SCP-1011-1 não dormem mais. Em vez disso, eles se reúnem e passam até 3 horas imóveis em frente à estátua. Esses grupos são formados de modo a maximizarem a produtividade. Durante esse período, os SCP-1011-1 abandonam completamente as ferramentas, máquinas auxiliares ou qualquer aparelho acessório. O limiar de dor dos sujeitos aumenta tanto que eles podem tocar o quentíssimo metal com suas mãos sem prejudicar sua saúde. Os corpos dos SCP-1011-1 sofrem alterações nesta fase, mutações que os adaptam de modo a realizarem suas funções com alto desempenho na produção. Alguns desenvolvem dentes especiais para cortar metal com suas mãos, enquanto outras mãos podem tomar a forma e rigidez de marretas. Esse estágio pode durar anos ou até décadas, até a etapa final chegar. Fase 4.
Nesse ponto, os SCP-1011-1 usam outras pessoas como ferramentas ou material de construção. Isso pode envolver pessoas comuns ou SCP-1011-1 de qualquer fase. Um indivíduo na fase 4 pode pôr várias pessoas vivas no aço fundido, se isso lhes parecer eficaz. Apenas um funcionário classe D chegou a experimentar essa fase. Os outros permaneceram na fase 3. É claro que a fase 4 pode arruinar a mão de obra de uma firma em pouco tempo, uma vez que os trabalhadores são rapidamente usados como material. O acompanhamento das 4 etapas é relatado com clareza no relatório de um inspetor que visitou a fábrica no auge de sua rentabilidade. E em relatórios de inteligência soviéticos, o fiscal imediatamente notou o estranho comportamento de todos os funcionários da indústria, dos trabalhadores ao gerente. Este falava sem parar que a nova estátua maravilhosa ajudava a cumprir as metas de 5 anos. O contador da empresa preenchia formulários sem usar caneta. Ele inseria os dados com o dedo indicador. Algumas das mãos dos trabalhadores estavam pretas e rachadas por segurar os lingotes incandescentes de aço. Outros estavam martelando rebites de metal com suas testas. O inspetor também notou que um dos trabalhadores tinha vergões nas costas. 2 outros funcionários estavam usando-o para cortar troncos. A função de um cabo de um mecanismo de elevação foi realizada por pessoas entrelaçadas como corda esticada. As várias mortes não incomodaram ninguém, exceto o inspetor. Quando 5 funcionários caíram num caldeirão com metal derretido, outros 5 no mesmo instante o substituíram, simples assim. O inspetor viu isso como uma inconsistência com a política do socialismo, mas só piorou porque a fase 4 logo chegou. O que aconteceu foi registrado e documentado por funcionários da diretoria principal de inteligência, depois que a fábrica foi fechada em 1991. Quando chegaram na fábrica, não havia uma alma viva lá dentro. Havia roupas espalhadas por todo lado. Os oficiais de inteligência também encontraram 94 lingotes de aço, 15 dos quais tinham tecidos moles humanos e sangue. Após uma busca minuciosa pela propriedade, encontraram o único empregado vivo em um caldeirão vazio. Ele não respondia às perguntas dos oficiais e repetia que o trabalho tinha terminado. A fundação suspeitava da existência dessa anomalia desde 1947, mas eles só compraram a fábrica em 1991 e assentaram a Área 35 lá. Eles conseguiram restaurar toda a produção com a ajuda de funcionários classe D. A Área 35 fornece aço e ferro fundido para todos os departamentos da fundação que ficam no leste europeu. Assim, foi possível combinar alta produção com um laboratório experimentalista. Normalmente, os funcionários classe D passam por rodízio mensal de tarefas e trabalham com vários objetos, mas neste caso eles ficam isentos de transferência devido aos efeitos duradouros do SCP-1011. Às vezes, para aumentar a produtividade e evitar desgaste emocional, mandam agentes da Fundação à Área 35. Ao chegarem na primeira fase de exposição, seus contatos com a estátua cessam e os agentes são enviados a missões diversas. A Fundação não permite que os agentes cheguem na segunda ou terceira etapa, pois seria um risco de perder mão de obra para trabalhos com perigosos SCPs, pois os funcionários deixam de seguir as normas de segurança, mas os funcionários classe D só são impedidos de acessar a estátua quando os testes ditam isso. Os sintomas anômalos dos agentes na fase 1 que ficam isolados passam após uma semana, sem sequelas. No caso do isolamento de funcionários na fase 2, os aberrantes sintomas desaparecem após um mês. Isso é acompanhado por uma diminuição no limiar de dor e um enfraquecimento do sistema imunológico. Um sujeito nesse estado pode morrer de um resfriado comum. Se um SCP-1011-1 for isolado e estiver na fase 3, morrerá no prazo de 25 dias por não estar trabalhando. Apenas um funcionário da classe D chegou à 4ª fase, mas foi eliminado. Essa pessoa tentou 5 vezes usar agentes como material de construção, mas só conseguiu em uma das vezes. Quanto às causas da anomalia, muita coisa é esclarecida quando relacionamos algumas datas. Como eu disse antes, a estátua ficou pronta em 1927. Um ano antes do primeiro plano de produção de 5 anos ser aprovado na URSS em 1928, como parte da nova política econômica. Os governantes soviéticos entenderam que as pessoas não seriam capazes de executar todas as tarefas contidas nos planos de 5 anos, mas a União Soviética precisava mostrar ao mundo que o regime comunista era viável e eficaz. Segundo algumas fontes, antes dos novos planos de produção, mais de uma dúzia dessas estátuas foram distribuídas. Depois usaram esculturas similares na Segunda Guerra Mundial, e assim a URSS conseguiu enfraquecer a ofensiva alemã. A única coisa é que ainda não se sabe como a União Soviética conseguiu isso. O que você acha que faz a estátua aumentar a produtividade das pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo. Vejo você na próxima investigação.